Olá, bem-vindos à segunda aula do canal CCNU, que é o Centro de Consultoria NutriOnes. Nossa segunda aula vai ser sobre IPF, IPD, ISD e IPT, que são os índices de pessoal que uma unidade de alimentação e nutrição deve ter, certo? Vamos lá para o nosso conteúdo. De acordo com o artigo 7 da Constituição, o trabalhador ele deve fazer 8 horas diárias ou 44 horas semanais, 11 horas consecutivas de descanso entre 2 jornadas de trabalho, folgas preferencialmente aos domingos. O funcionário ele não pode trabalhar 4 domingos seguidos, e é importante que a gestão da UAN sempre programe funcionários extras para cobrir folgas, feriados e férias. E é isso que a gente vai ver agora, os cálculos para saber a quantidade necessária de colaboradores em uma unidade, certo? Vamos lá para a fórmula do IPF, que é o Índice de Pessoal Fixo. Nessa fórmula, a gente vai utilizar o número de refeições servidas na unidade, vezes a tabela de Gandra, que vai ser em minutos, que eu vou explicar para vocês no próximo página, dividido pela jornada de trabalho diária. A jornada de trabalho diária, ela pode ser 5 por 2, que é aquela jornada de trabalho que a pessoa trabalha 5 dias e folga 2, então ela folga sábado e domingo, certo? Ela pode ser a 6 por 1, que ela trabalha 6 dias e folga 1, geralmente o domingo ela folga, e pode ser 12 por 36, que é a jornada de trabalho, que a pessoa trabalha um dia e folga outro. Trabalha um dia e folga outro, certo? Então vamos lá que eu vou explicar melhor a tabela de Gandra. Essa é a tabela de Gandra, certo? Aqui a gente vai ter o número das refeições que são servidas na unidade, e desse lado é o número de minutos para a fórmula que eu mostrei anteriormente. Então vamos supor, se a unidade ela serve 500 refeições no dia, a gente vai usar o coeficiente 14 na nossa fórmula, seria 14 minutos. Se ela serve 1000 refeições no dia, a gente vai usar o coeficiente 10, lá naquela fórmula anteriormente. Agora, Daisy, vamos supor que a quantidade de refeições servidas fique entre um número e outro. Ela sejam 800 refeições. Qual desses coeficientes eu vou usar? O 800 ele está mais próximo do 13, né? Então a gente vai usar o 13. Se fosse 600, a gente usaria o 500, é isso. Se fosse 600, a gente colocaria o coeficiente que está mais perto do 500. Então a gente colocaria o 14. Da mesma forma, se fosse 1500, a gente utilizaria o coeficiente 9, né? Aqui é para ser 1500, né? Porque está mais próximo de 1300. Deu para entender? Então vamos lá para a fórmula. O exemplo que a gente vai usar para o IPF, né? Nessa UAN, ele trabalha 8 horas por dia, ou seja, é uma escala 6 por 1. Se fosse uma escala 5 por 2, seria 9 horas trabalhadas por dia. Se fosse uma escala 12 por 36, seria uma escala trabalhada de 12 horas por dia, certo? Então, 8 horas por dia, com 1000 refeições em uma UAN de coletividade sadia. Como que a gente vai fazer esse cálculo? A gente vai pegar 1000, coloca aqui que é a quantidade de refeições. Vamos voltar lá na tabela de Gandra. Para 1000 refeições, a gente utiliza o coeficiente 10, que é 10 minutos. Então, a gente pega esse 10 e coloca aqui na fórmula. 1000 vezes 10 minutos dividido por 8. Por que 8? Porque ele trabalha uma escala 6 por 1, que é 8 horas por dia, vezes 60 minutos. Esses 60 minutos, ele sempre vai ficar fixo, certo? E aí, vamos lá. 1000 vezes 10, 10.000, dividido para 480, que é 8 vezes 60 minutos, ou seja, 20,8. Então, arredondando, essa UAN vai precisar de 21 funcionários fixos, certo? 21 funcionários fixos.
Agora vamos para a fórmula de IPD, que é o indicador de período de descanso. O indicador de período de descanso, a gente vai usar a fórmula que é 365 dias, que é o do ano, menos o período de descanso sobre o período de descanso. Agora eu vou ensinar para vocês como que a gente descobre qual é o coeficiente desse período de descanso. Vamos lá. Jornada de trabalho 6 por 1, que é 8 horas por dia, que eu já tinha falado para vocês, certo? Então vamos lá. Quem trabalha 6 por 1 tem férias, que é os 30 dias de férias, domingos, todos os domingos do ano dá 48 dias, feriados, 12 dias, o total dá 90 dias, somando isso aqui, certo? Então, o indicativo de período de descanso vai ser 365, que é os dias do ano, menos 90, que vai ser a soma de todos os feriados e folgas que ele vai ter, dividido por 90, que o coeficiente deu 3,6, né? Então, esse é o IPD de quem trabalha 8 horas por dia, 6 por 1. Agora, vamos para a escala de trabalho 5 por 2, que é a escala de trabalho onde ele trabalha 5 dias na semana e folga 2, sábado e domingo. Então, férias 30 dias, folgas 96 dias, porque ele folga sábado e domingo, então é dobrado. Feriados 12 dias e o total 138 dias, né? Então, a mesma fórmula. 365 menos 138 dividido para 138 é igual a 1,64. Esse é o IPD de quem trabalha 5 por 2, né? Uma escala de trabalho de 9 horas. Lembrando que quem trabalha em shopping, essas folgas e feriados são diferentes, porque o shopping ele só fecha dia 1º de janeiro e dia 25 de dezembro, que é Ano Novo e Natal, né? Então, quem trabalha em shopping são outras fórmulas, certo? Agora vamos para a jornada de trabalho 12 por 36, de quem trabalha um dia e folga o outro, né? São 12 horas de trabalho. Férias, 30 dias, dias do ano, 365 dias. Então, esse aqui é um pouquinho mais complicado para descobrir, mas vamos lá que eu vou explicar para vocês. Dias de descanso para a escala. A gente vai pegar os 365 dias do ano, menos os 30 dias de férias, que vai dar 335. Esse 335 a gente vai dividir por 2, que vai dar 168. Porque ele trabalha um dia e folga o outro, trabalha um dia e folga o outro, certo? Então, vamos total. 30 dias de férias, mais 168 de folga da escala. Ele tem 198 dias no ano que ele folga, certo? Então, o cálculo dele, da fórmula, vai ficar 365 menos 198 dias de folga dividido por 198 dias de folga. Então, o coeficiente dele é 0,84. Esse é o IPD de quem trabalha 12 por 36. Agora a gente vai para o ISD, que é a fórmula de índice de pessoal substituto. O índice do pessoal substituto, a gente vai usar a fórmula que é o IPF, que é o índice de pessoal fixo, dividido pelo IPD, o índice de pessoal do período de descanso. Então vamos lá. A gente usou o ISD de 21 funcionários. Lembra que a gente usou lá no comecinho que deu a fórmula do IPF, deu 21 funcionários? A gente pegou 21 funcionários dividido por 1,64. Esse 1,64 refere àquela escala 5 por 2, que é 9 horas de trabalho, certo? Nesse exemplo. Então, vai ficar 21 funcionários dividido para 1,64, 12,80. Ou seja, 13 funcionários ela teria que contratar para ser o pessoal substituto, no caso que se os funcionários do fixo faltar, ou tirar férias, ou entrar de atestado, a gente já teria esses funcionários para substituir, certo? Então, esse é o índice de pessoal substituto. Agora, vamos para a fórmula do indicador de pessoal total. O indicador de pessoal total, ele refere-se à quantidade de colaborador no geral uma unidade de alimentação deve conter, para que não haja falta
de mão de obra naquela unidade, né? Então, vai ser índice de pessoal total é igual ao IPF, que é o índice de pessoal fixo, mais o índice de pessoal substituto. Então, vão ficar 21 funcionários, que foi daquela fórmula lá do comecinho, mais 13, que foi da fórmula anterior que a gente descobriu, que precisaria de 13 funcionários para substituir. Então, no final de tudo, ela precisaria contratar 34 funcionários para essa unidade funcionar plenamente, sem que sobrecarregue nenhum setor, certo? Aqui a gente tem uma distribuição de acordo com o mesono, que ele deu mais ou menos um norte, assim, de como a gente pode distribuir esses 34 funcionários da nossa fórmula. Então, ficaria administração 15% desses 34%, recebimento e estoque 18%, preparo geral 11%, merenda, lanche e de jejum 5%, copa de distribuição 12%, lavagem de louça e faxina 8%, cocção 20%, serviço noturno 6% e cafeteria 7%. Esses dois serviços, em caso a UAN não tenha, ele pode ser redistribuído para outros setores, porque geralmente esses dois serviços, algumas UANs não disponibilizam, que é serviço noturno, que seria uma 24 horas, ou a cafeteria, que muitas também não possuem. Então, a gente pode redistribuir essa porcentagem para outros setores, certo? Então, é isso. Espero que tenham gostado da aula. Deixa o like, compartilha, comenta suas dúvidas. Segue a gente na nossa rede social, que toda semana a gente está postando conteúdo sobre essa área de alimentação coletiva. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Beijo. Até a próxima.